noite, sou Valéria Godoy e estou aqui com você para mais esta formação. Agora vamos estar falando sobre o pensamento crítico e o tema desta noite é por que pensar criticamente? Você sabe? Vamos descobrir juntos por que é necessário, principalmente nos dias atuais, que nós possamos pensar de forma crítica. Amém? Então, vamos dar início. Por que pensar criticamente? A diversidade, definida por diferentes autores, a expressão pensamento crítico abriga conteúdos comuns, permitindo que sua definição possa ser entendida como normativa, se configurado como um objetivo direcional. Então, pensar criticamente passou a ser uma norma. Por que pensar criticamente passou a ser uma norma? Porque esse termo, pensamento crítico, ele começou a abrigar conteúdos comuns. E como muitos pensadores começaram a utilizar o pensamento crítico, isso virou uma normativa. E virando uma normativa, isso se tornou um objetivo direcional. Então hoje, as pessoas, a própria humanidade anseia por pessoas que tenham o pensamento crítico, pessoas que pensam, pessoas que busquem pensar, usar a razão, que busquem o conhecimento. Em termos individuais, ter acesso às melhores informações e conseguir discernir com um grau razoável de exatidão o que é falso do que é verdadeiro também é importante em termos individuais. Ou seja, é importante para cada ser humano conseguir discernir com exatidão o que é falso do que é verdadeiro. Então, principalmente hoje, né, onde nós vemos aí tantas fake news, somos bombardeados por informações e por desinformações, é necessário que nós obtenhamos o pensamento crítico, tenhamos isso como norma, tenhamos isso como objetivo direcional, para que nós consigamos, com exatidão, ter o discernimento daquilo que é falso e daquilo que é verdadeiro. Nós não podemos acreditar em tudo, nós não podemos acreditar nas primeiras palavras, nas primeiras informações. Amém. Nós não podemos, nós precisamos verdadeiramente ter o pensamento crítico como norma, ter o pensamento crítico como um objetivo. Eu preciso ser direcionada, eu preciso saber o que é falso, preciso saber o que é verdadeiro, eu preciso ter o conhecimento da verdade. Vamos estudar agora aqui os pensamentos de alguns autores. Lippmann nos diz: caracteriza o pensamento crítico como o pensamento habilidoso e responsável que facilita o bom julgamento. Por que nós vemos hoje, né, tantas situações em vários setores da humanidade, em várias instâncias da humanidade, pessoas que conseguem debater, pessoas que conseguem sentar numa mesa redonda e conseguem expor o seu pensamento de forma muito clara, de forma muito objetiva, porque são pessoas que buscam ter o pensamento crítico. E buscando o pensamento crítico, elas se tornam pessoas habilidosas e pessoas responsáveis. Por isso, quando uma pessoa busca o conhecimento, e quando ela pode verdadeiramente estar buscando o pensamento crítico, ela vai adquirindo habilidades, ela vai adquirindo conhecimento. E quanto mais habilidades e quanto mais conhecimento nós tivermos, mais responsabilidades nós vamos angariando. Então, pessoas que buscam conhecimento com grandes poderes, nós
temos grandes responsabilidades. Então, o conhecimento, ele gera poder. E o poder, ele gera responsabilidade. Então, e com as responsabilidades, nós conseguimos fazer um bom julgamento. Ou seja, isso é falso, isso é verdadeiro. Isso é certo, isso é errado. E hoje nós necessitamos ter o pensamento crítico. Porque o pensamento crítico é orientado por critérios, ele é autocorretivo e ele é sensível ao contexto. Então, o pensamento crítico, ele nos orienta através de quê? De critérios. Ele nos faz autocorreções, e aqui algo importantíssimo. Muitas pessoas não buscam o conhecimento, podem até buscar, mas não conseguem permanecer na busca do conhecimento, porque o conhecimento, o pensamento crítico, ele nos corrige. Ele é autocorretivo, ou seja, a primeira pessoa a aprender, a ser iluminada na razão, a primeira pessoa a ser orientada é nós mesmos. Então, ao começarmos a obter o pensamento crítico, buscarmos o conhecimento, nós começamos a ser autocorrigidos. Nós começamos a ser orientados e nós nos tornamos sensíveis ao contexto, ou seja, nós começamos a ter a percepção que nós fazemos parte ou daquilo que é falso ou daquilo que é verdadeiro. Então, nós não podemos ter medo do conhecimento, nós não podemos ter medo do pensamento crítico. Nós precisamos ir em busca da verdade e não podemos ter medo de ser autocorrigidos, de obter a autocorreção, de ver eu estou errado, ou então de ver eu estou certo. Por isso, o pensamento crítico, ele traz esta percepção. Ele é orientado por critérios, ele é autocorretivo e ele nos torna sensíveis ao contexto. Pensar criticamente faz com que o indivíduo elabore melhores julgamentos e, a partir desses julgamentos, modifique a sua vida para melhor, de maneira mais criteriosa. Por isso, o pensamento crítico, ele é importantíssimo, porque nós precisamos ter dignidade, nós precisamos de uma vida melhor. A humanidade hoje carece de uma vida melhor. Então, essa vida melhor, essa vida digna, ela se dá pela força do pensamento crítico, ou seja, pela força dos critérios, pela força da autocorreção, pela força da sensibilidade ao contexto em que se vive. É exatamente isso, pensar com a razão. Nós precisamos ter esse pensamento crítico. Nós precisamos verdadeiramente modificar a nossa vida para melhor. Nós precisamos elaborar melhores julgamentos. Nós não podemos nos contentar com tudo que ouvimos, com tudo que vemos na internet, com todas as informações que são jogadas para nós. Nós precisamos ser criteriosos, nós precisamos ser habilidosos, nós precisamos ser responsáveis. Principalmente nós que somos líderes, que estamos à frente de algumas instâncias, que somos pais, que somos mães, que somos marido, que somos mulher, temos uma família. Nós precisamos verdadeiramente ter o pensamento crítico para que a nossa vida seja melhor, para que nós possamos viver de uma forma mais criteriosa. Se as nossas ações refletem em grande parte aquilo que pensamos e acreditamos, então refletir criteriosamente a respeito das nossas próprias convicções nos ajuda. E a tomar cursos de ações mais razoáveis e a sustentar ideias melhores fundamentadas. Então, a filosofia, ela nos ensina que as nossas ações refletem aquilo que pensamos e aquilo que acreditamos. Então, se as nossas ações
refletem aquilo que pensamos e aquilo que acreditamos, nós também precisamos refletir de forma criteriosa sobre as nossas próprias convicções. Por isso, nós não podemos dizer que nós sabemos de tudo. Nós não podemos dizer que nós somos 100% certos, que não há erro em nós. Nós precisamos refletir sobre as nossas próprias ações. Porque as nossas ações refletem aquilo que pensamos e refletem aquilo que acreditamos. Então, principalmente, né, na área da educação, nós podemos, isso aqui é uma dica para pai, para aquele que é pai, para aquele que é mãe, né? As ações que os nossos filhos têm dentro de casa refletem para nós aquilo que eles pensam e aquilo que eles acreditam. Então, quando nós avaliamos essa forma de pensar, é uma forma de um bom julgamento. Ou seja, nós precisamos verdadeiramente olhar para as ações das pessoas e identificar nas pessoas aquilo que elas pensam, aquilo que elas acreditam. E quando nós identificamos as ações, os pensamentos e as crenças, nós conseguimos verdadeiramente, de forma criteriosa, avaliar as convicções, tanto do outro quanto as nossas. Então, nós também precisamos passar por esse crivo, porque as nossas ações refletem aquilo que pensamos e aquilo que acreditamos. Então, as nossas ações, os nossos pensamentos e as nossas crenças também precisam passar pelo crivo do discernimento, da reflexão das nossas próprias convicções, para que nós possamos verdadeiramente tomar cursos mais razoáveis e sustentar as nossas convicções de uma maneira fundamentada. Nós precisamos dar fundamento para aquilo que pensamos, precisamos dar fundamentos para aquilo que acreditamos. Por isso a importância do pensamento crítico. Por isso nós precisamos ter o conhecimento, buscar a verdade, para que verdadeiramente nós possamos encontrar a única verdade e com isso adquirir o bom julgamento. Moore e Parker nos dizem: pensamos criticamente sempre que nos orientamos pelos critérios das boas razões, das evidências e da lógica. Então, o pensamento crítico, ele é orientado pelas boas razões, pelas evidências e pela lógica. Nós muitas vezes costumamos dizer, né? Ah, isso aí é evidente, estava na cara que você fazia isso, estava na cara que você pensava assim, estava na cara que você ia fazer isso. Por quê? Porque o pensamento crítico, ou seja, o julgamento, ele é feito através das evidências. Ele é feito através das boas razões, ele é feito através da lógica. Existem algumas ações, amado, que as pessoas têm que é muito claro para nós que elas teriam. Por quê? Porque nós começamos a exercer o pensamento crítico. Então, dentro daquela ação que ela tem, nós conseguimos identificar nela os seus pensamentos e as suas crenças. E isso traz à luz as suas ações. Por isso, o pensamento crítico, ele precisa ser orientado pelos critérios de boas razões, de evidências e de lógica. E aqui nós podemos falar um pouco da pessoa de Jesus, né? Jesus, ele, de forma histórica, ele conseguiu trazer para a humanidade boas razões, evidências e lógica. Por que acreditar naquilo que ele dizia? Por que viver da forma que ele vivia? Por que experimentar aquilo que ele experimentava? Porque ele trouxe para a humanidade
razões, evidências e lógica, para que a humanidade pudesse segui-lo, para que a humanidade pudesse ter Jesus como um exemplo vivo de pensamento crítico. Halpern, ele nos diz, afirma que o pensamento crítico é o uso de habilidades cognitivas e estratégias que aumentam a probabilidade de um resultado desejável. Então, através do pensamento crítico, eu consigo obter resultados. Por que eu consigo obter resultados? Porque eu consigo usar das minhas habilidades cognitivas, ou seja, daquilo que eu aprendo. O pensamento crítico, ele me permite utilizar as minhas habilidades cognitivas. Ele me permite utilizar o conhecimento. E pelo conhecimento adquirido, eu crio estratégias. E pelas estratégias eu alcanço resultados. Hoje, principalmente nós vemos aí, grandes empresas, também no processo de evangelização, o quanto nós precisamos de pessoas com pensamento crítico. Pessoas que tenham habilidades, responsabilidades, pessoas que façam uso das suas habilidades cognitivas, ou seja, daquilo que elas adquiriram pelo conhecimento. Pessoas que obtiveram conhecimento, pessoas que verdadeiramente façam uso desse conhecimento e por meio desse conhecimento se criem estratégias e por meio de estratégias se alcançam resultados. É impossível hoje, amado, até mesmo dentro da educação, até mesmo dentro da família, até mesmo dentro de relacionamentos, da área afetiva, até mesmo dentro da sexualidade, nós precisamos ter estratégias, nós precisamos verdadeiramente obter resultados a nosso favor. Nós precisamos atingir o conhecimento e usar o conhecimento para o nosso bem, para um bom julgamento, para que possamos, por meio do conhecimento, angariar estratégias e por meio de estratégias alcançar resultados. Nós precisamos aprender a desejar resultados e não viver por viver. Algumas pessoas dizem assim, vou empurrando com a barriga, vou vivendo do jeito que dá. Não, meu amado, nós precisamos ir além. Nós somos seres humanos que fomos criados para obter resultados. Eu preciso dar resultado, você precisa dar resultado. Você foi criado para isso. Por quê? Porque há um potencial extraordinário dentro de você. Você não foi feito para ser manipulado, você não foi feito para ser enganado, você não foi feito para ser iludido. Não, você precisa utilizar das suas habilidades cognitivas, você precisa obter conhecimento, reter conhecimento e por esse conhecimento obtido, você usar isso para o seu bem, criando estratégias, e ao criar estratégias você alcançará resultado. Por isso, o questionamento: a sua vida está dando resultado? Você está tendo resultado da forma que você está vivendo? Ou você está parado? Ou você está procrastinando? Ou você não está buscando conhecimento? Ou então você está retendo conhecimento para você e você não está utilizando desse conhecimento para criar estratégias e criando estratégias alcançar resultados? Sendo movido por propósitos e razões direcionados a objetivos determinados. Aqui eu pergunto para você, qual é o objetivo da sua vida? Você tem objetivo ou você não sabe nem aonde você quer chegar e nem o que você quer fazer? Você não sabe nem aonde você quer ir? Quais são seus planos? Quais são seus sonhos? Por isso, a própria Sagrada Escritura, ela nos diz: apresentai a mim todos os teus projetos e você terá sucesso. A própria palavra, um livro milenar, amado. Não estou falando nem só de religião, estou falando de um livro milenar, a Sagrada Escritura. Ela nos diz que o homem precisa ter projetos. O próprio Deus teve um plano salvífico.
Qual é o plano da sua vida? Qual é o projeto da sua vida? Se você não tem, você precisa ter. Você precisa ter um objetivo, você precisa pensar com clareza. Você precisa saber que você foi feito para vencer. Eu fui feita para vencer. A minha vida tem um sentido, a minha vida tem um objetivo. Por isso muitas pessoas de hoje tiram a vida. Semana passada mesmo, eu presenciei de uma conhecida, ela se suicidou. Então eu quero dizer para você, qual é o seu objetivo? Se você não tem objetivo, por que você não tem objetivo? O que aconteceu? Qual o momento da sua vida que você deixou de sonhar? Qual o momento da sua vida que você deixou de ter planos? Qual foi o momento da sua vida que você desistiu? Que você desistiu de você? Que você desistiu da sua história? Que você desistiu daquilo que você sonhava? Por quê? Foi por alguém? Foi por alguma coisa? Nós precisamos ter critérios. Nós precisamos avaliar, como o próprio ensinamento nos diz, com boas razões, com evidências e com lógica. Ações revelam pensamentos, ações revelam crenças. Comece a reparar nas suas ações e comece a ver que as suas ações são um reflexo daquilo que você pensa e daquilo que você sente. E comece a ver se você não está agindo de forma... você não está pensando para agir. Por isso, Frankfurt nos diz assim: a vida em uma sociedade democrática presume um comprometimento de seus cidadãos com a honestidade e com a clareza, quando eles relatam fatos e trocam informações. Precisamos relatar fatos e trocar informações, porque vivemos em uma sociedade democrática. E por vivermos em uma sociedade democrática, nós temos um comprometimento com as outras pessoas, com a honestidade e com a clareza. O que faz uma sociedade ser democrática? Honestidade, clareza, relatar fatos e trocar informações. Isso faz uma sociedade democrática. Então, vivemos numa sociedade democrática. E por vivermos numa sociedade democrática, nós precisamos aprender a viver como realmente, não, eu sou democrático, as coisas precisam ser feitas de forma democrática, tá? Mas então, se as coisas precisam ser feitas de forma democrática, você precisa me dar fatos. E eu dar fatos para você, trocarmos informações e sermos honestos e claros para que realmente nós consigamos chegar a um senso comum. Isso é democracia. É quando há troca de fatos, quando há troca de informações e nós juntos, com honestidade e com clareza, nós conseguimos agir de forma democrática. Quando não há troca de informações, quando não há honestidade, quando não há clareza, quando não há relação de fatos, nós não estamos agindo de forma democrática. Uma sociedade com pouca preocupação com a verdade não conseguiria formular juízos e decisões suficientemente bem informados sobre os mais variados assuntos públicos. Se uma sociedade ela não tem preocupação com a verdade, mesmo que ela tenha muitas informações, mesmo que ela seja muito bem informada sobre os mais variados assuntos, ela não vai conseguir formular juízo e não vai conseguir tomar decisões. Por quê? Porque ela não quer a verdade. A verdade se dá na troca de informações. A verdade se dá na relação, no relatório dos fatos.
A verdade se dá na honestidade, a verdade se dá na clareza. Se uma sociedade, se uma pessoa não tem preocupação com a verdade, ela não vai conseguir formular juízo e nem tomar decisões, porque ela não quer a verdade. E isso nós vemos em várias situações, até mesmo em situações do dia a dia, em relacionamentos, na vida familiar. Se nós não queremos saber a verdade, amados, nós não temos comprometimento com a verdade, se nós não queremos viver a verdade, nós não vamos conseguir tomar decisões e não vamos conseguir formular juízos, mesmo que tenhamos todas as informações necessárias. Por isso, uma pessoa que vive na mentira, uma pessoa que não consegue prevalecer na verdade, ela não toma decisão. Ela fica na corda bamba, ela fica em cima do muro. Por quê? Porque ela não tem compromisso com a verdade. Ela só tem compromisso com ela mesma. Ela gira em torno de um egoísmo, ou seja, ela quer aquilo que ela quer e pronto. Ela não age, ela não pensa no outro, ela não age de forma democrática. Ela não tem preocupação com a honestidade, muito menos com a clareza. Ela vive na escuridão, ela vive nas trevas. Porque ela não tem compromisso com a verdade. Por isso, as civilizações não conseguem avançar de forma organizada se não possuírem quantidades de informação factual, confiável e disponível. Quando que um homem avança? Quando ele tem quantidade de informação, quando ele tem fatos, quando ele tem confiabilidade e quando ele tem disponibilidade. Isso faz um homem avançar de forma organizada. Se você não tem informações, fatos, confiabilidade, disponibilidade, você não tem organização. Por isso, muitas pessoas são desorganizadas. Por quê? Porque elas não possuem as informações, os fatos, as confiabilidades e a disponibilidade para agir de forma organizada. Em setores empresariais, por que alguns setores são organizados, outros não? Os setores organizados são aqueles que têm informação. Eu me lembro que eu trabalhava no escritório de contabilidade e na época que eu trabalhava no escritório, ainda muitas coisas eram feitas de formas manuais. Eu sou da época que a escrituração fiscal era feita à mão. Então, para que eu conseguisse ter toda a informação necessária para fazer um fechamento de uma empresa, eu precisava de fatos. Eu precisava de nota fiscal, eu precisava de comprovante, eu precisava dos talões, eu precisava de tudo. Então, para que eu pudesse fazer a escrituração fiscal de uma empresa, eu precisava de fatos. E eu precisava de fatos confiáveis, ou seja, eu precisava daquilo, de fatos verídicos na minha mão. Eu precisava de documentos disponíveis. Eu não podia criar um documento, criar um valor na minha cabeça. Não, eu precisava de coisas palpáveis. A mesma coisa. As civilizações só andam de forma organizada quando elas têm fatos, quando elas têm informações, quando elas têm confiabilidade, quando elas têm disponibilidade, quando os critérios estão disponíveis para ela. Sagan nos diz a aplicação democrática do ceticismo. O que é o ceticismo? Característica de quem é cético. Comportamento da pessoa que duvida de tudo e que tende a não acreditar em nada, ou seja, uma pessoa descrente. Ela tem tendência para não acreditar, para duvidar de tudo que lhe é dito. Na filosofia, é a doutrina que afirma ser impossível obter a certeza num determinado âmbito do conhecimento. Então, uma pessoa cética é uma pessoa que duvida de tudo. É uma pessoa que acredita que é impossível obter a clareza, ter o conhecimento da verdade. É impossível verdadeiramente ter a obtenção da clareza dos fatos. Isso é uma pessoa cética. Por isso,
Todos os cidadãos deveriam ter ferramentas intelectuais efetivas, ou seja, para sempre, para avaliar crítica e construtivamente as alegações de quem se apresenta como possuidor do conhecimento. Existem pessoas que se apresentam diante de nós como aqueles que sabem tudo, como aqueles, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ele é o possuidor do conhecimento. Então, todas as pessoas deveriam ter as ferramentas intelectuais efetivas para que elas pudessem avaliar crítica e construtivamente tudo aquilo que ela aprende. Por isso, hoje, as ideologias, elas forçam as pessoas a acreditarem naquilo que elas propõem. Elas não dão armas intelectuais para as pessoas, elas não apresentam critérios, elas não apresentam boas razões, elas não apresentam, assim como o próprio ensinamento nos diz, e eu quero voltar aqui naquilo que o ensinamento nos disse. Elas não apresentam boas razões, elas não apresentam evidências, elas não apresentam lógica, elas simplesmente impõem os seus pensamentos. Por quê? Porque não é objetivo delas que as pessoas possam avaliar aquilo que elas dizem, mas o objetivo delas é que as pessoas aceitem aquilo que elas dizem. Esse é o papel das ideologias. Então, é necessário que o homem ele tenha as armas intelectuais para que possa pensar de forma crítica. Se Egeu nos diz que o bom pensar, o pensamento orientado por boas razões, é discutido na literatura educacional contemporânea sob a expressão pensamento crítico, reflexivo, bom pensar. Então, você vai encontrar aí o pensamento crítico também expresso nas fórmulas pensamento crítico, reflexões, bom pensar. E o pensamento crítico, ele é orientado pelas boas razões, pelas evidências e pela lógica. Então, ao você acreditar em alguma coisa, ao você ir pensar em alguma coisa, que você tenha esse tripé na sua mente a partir de hoje. Quais são as boas razões para eu acreditar nessa informação? Quais são as evidências para eu acreditar nesse pensamento? Qual é a lógica para que eu possa acreditar nesse pensamento? É assim que nós precisamos, é o tripé para que nós possamos pensar de forma criteriosa. O pensamento crítico envolve basicamente dois aspectos. O componente de avaliação de razões, que envolve habilidades relevantes para um entendimento e análise apropriado de razões, afirmações e argumentos. Então, para que eu alcance um pensamento crítico, eu preciso usar o componente da avaliação de razões. E para que eu possa avaliar as razões, eu preciso ter habilidades relevantes, ou seja, eu preciso ter habilidades cognitivas, eu preciso ter conhecimento, eu preciso fazer uso de critérios, eu preciso fazer uso de boas razões, eu preciso fazer uso daquilo que o próprio ensinamento nos disse, uso de evidências, eu preciso ter lógica. Por isso, para que eu possa pensar criticamente, eu preciso avaliar as razões, pelas boas razões, pela lógica e pelas evidências. O pensamento crítico envolve disposição de comportamento, atitudes, hábitos mentais que tornam o indivíduo propenso a usar as habilidades cognitivas para avaliar qualquer ideia, mesmo aquelas que são contrárias aos seus interesses e às suas crenças mais profundas. Então, para que eu obtenha o pensamento crítico, eu tenho que ter disponibilidade. Disponibilidade de quê? De comportamento, de hábito, de atitude,
de atitude e hábitos mentais. Eu preciso estar disponível para utilizar as minhas habilidades cognitivas, ou seja, para que eu possa utilizar aquilo que eu sei, para que eu possa utilizar aquilo que eu conheço. Eu preciso verdadeiramente ter a disponibilidade de comportamento, de atitude, de hábito mental, mesmo que aquilo que está sendo ali avaliado, ele seja contrário aos meus interesses e contrário às minhas crenças mais profundas. Eu preciso usar da habilidade de disponibilidade de comportamento. Eu preciso querer pensar criticamente. Eu preciso querer avaliar. Eu preciso querer compreender as boas razões, as evidências, a lógica de um determinado pensamento, de uma determinada informação, mesmo que a minha crença seja outra, mesmo que o meu interesse seja outro, mas eu não posso ter medo de conhecer outra situação, de conhecer outra evidência, de conhecer outra razão, de conhecer outra lógica. Se eu estou tão certo daquilo que eu acredito, eu não posso ter medo da avaliação. Eu preciso estar disponível para avaliar. Se nós temos medo de avaliações, é porque nós não estamos tão certos daquilo que acreditamos. Quando uma pessoa está certa daquilo que ela acredita, quando ela tem boas razões, quando ela tem evidências, quando ela tem lógica, quando o pensamento dela é fundamentado, ela não tem medo de avaliar outras pessoas, de avaliar outras situações, de avaliar outras razões. Ela é uma pessoa aberta, ela é uma pessoa disponível, ela não tem medo, ela é corajosa, ela consegue debater, ela consegue conversar, ela consegue dialogar. Por que muitas vezes dentro de casa não há diálogo entre marido e mulher, entre pais e filhos? Por quê? Porque as pessoas têm medo. Medo de quê? Medo de perder a razão. Medo de entrar no pensamento alheio e ver, eu errei. Realmente eu estava errado. Olha, você tinha razão. Então, meu querido, quando uma pessoa ela tem medo de se expor, medo de ser disponível para o comportamento, para as atitudes, principalmente para novas atitudes mentais, essa pessoa ela não está tão certa daquilo que ela acredita. Então, nós que verdadeiramente estamos certos de nossas razões, que estamos certos de nossas evidências, que temos a lógica de um pensamento, que temos o pensamento crítico, nós não podemos ter medo de avaliar outras pessoas, de avaliar outras razões. Nós precisamos ver, nós precisamos julgar e nós precisamos agir. O espírito crítico é o que move o pensador crítico, considerando que não basta para o indivíduo possuir determinadas habilidades cognitivas, mas é necessário ter uma constante disposição para fazer. Então não basta saber, é preciso querer fazer o que se sabe. Não basta você adquirir conhecimento, você inflar de conhecimento. Você precisa colocar esse conhecimento em ação. Você precisa dar vida para esse conhecimento. Não basta ter habilidades cognitivas, não basta ser técnico. Você precisa saber fazer. É como, por exemplo, hoje, né? Nós temos aí tantos estudos técnicos. Eu sou técnica contábil. Eu sou técnico em informática. Eu sou técnico em enfermagem. Tá. Quantas pessoas têm o diploma de técnico, mas na hora de agir, de ter ações, não sabe fazer? Então ela adquiriu habilidade cognitiva, mas ela não sabe realizar. Ela não sabe dar vida para aquele aprendizado. Ela não consegue colocar em prática aquilo que ela aprendeu. O que adiantou? Nada. Ela se inflou, ela pode até ter um diploma, mas ela não vai conseguir exercer a profissão. Então, o pensador crítico, ele é aquele que tem o espírito crítico, não só o pensamento crítico. O espírito crítico é aquele que move o pensador crítico.
e considera e sabe que não basta que ele tenha habilidade cognitiva, ou seja, que ele tenha conhecimento, mas é necessário que ele tenha disposição para trabalhar, disposição para fazer. É preciso querer fazer, é preciso ser disponível, é preciso colocar a mão na massa, é preciso... Desculpe, voltando. Não basta ter o pensamento crítico, é preciso ter o espírito crítico. É preciso ter disponibilidade de ação. Por isso também, segundo Siegel, é preciso ter a atitude crítica. A atitude crítica é onde a pessoa habitualmente busca evidências e razões, está predisposta a buscá-los, predisposta a basear a crença e a ação nos resultados de tal busca. É onde a pessoa aplica as habilidades da avaliação de razões em todos os contextos, inclusive em contextos nos quais suas próprias crenças e ações são desafiados. Envolve um profundo comprometimento e respeito pelas razões. Binkley, um amor pela razão. São Leão Magno, ele nos diz assim, que quando o Espírito de Deus governa o espírito do homem, e o espírito do homem quando o Espírito de Deus governa o espírito do homem começa a governar a carne, e governando a carne, a razão ganha o cetro. Então, o Espírito Divino ilumina o Espírito humano, e o Espírito humano, iluminado pelo Divino, pelo transcendente, ele começa a governar a carne, e governando a carne, a razão ganha o cetro. Então, nós precisamos recuperar a razão. A atitude crítica é quando o homem recupera a razão. É quando ele começa de forma habitual, é um hábito para ele, buscar evidências e buscar razões. Mesmo que essas evidências e razões possam vir de frente com as suas crenças, de frente com as suas ações. Por isso, a pessoa que tem atitude crítica, ela baseia a crença e a ação nos resultados. Hoje, eu sou técnica contábil, trabalhei 25 anos em escritório de contabilidade como líder, encarregada de seção. Quando eu deixei a minha profissão de técnica contábil para me tornar missionária, por que eu fiz isso? Eu amo a profissão contábil, amo a área fiscal, mas eu consegui identificar na vida missionária um resultado melhor, mais satisfatório para a minha vida pessoal. Então foi quando eu deixei a minha profissão de técnica contábil para ser missionária. Então, meu querido, nós estamos em busca de resultados. Quando as evidências e quando as razões se deparam com as nossas crenças e com as nossas ações, nós não podemos temer. Por quê? Mesmo que baseando as nossas crenças e as nossas razões nos resultados, possam vir de encontro contrário àquilo que pensamos. Nós precisamos progredir, nós precisamos crescer. Por isso, um amor pela razão. Busca de evidências, busca de razão. E através da busca das evidências, através da busca da razão, da lógica, através das buscas das boas razões, eu possa obter resultados. E mesmo que para obter resultados eu tenha que abandonar velhas crenças, porque não me geraram resultados satisfatórios, eu não posso ter medo da mudança. O pensador crítico, que tem o espírito crítico e que tem a atitude crítica, ele não tem medo de mudança. Então eu preciso ter pensamento crítico, espírito crítico e atitude crítica. Eu preciso ter pensamento crítico avaliando as boas razões,
Eu preciso ter o espírito crítico, não só tendo habilidades cognitivas, não só adquirindo conhecimento, mas eu preciso ter disposição para realizar as mudanças. Eu preciso ter disposição para realizar mudança de comportamento, mudança de hábito, mudança de pensamentos. Eu preciso ter atitude crítica, ou seja, mesmo que com o pensamento crítico, com a avaliação de razões, mesmo com o espírito crítico, com a disposição para mudança, eu possa, e tudo isso possa vir de encontro com as minhas ações e com as minhas crenças, eu não posso ter medo de ter uma atitude crítica, ou seja, de mudar de direção para alcançar um resultado. Então, eu preciso estar suscetível à mudança. Eu preciso crescer e estar disponível, ter atitude para a mudança crescer em sabedoria, crescer em estatura e crescer em graça. Então, estamos chegando ao fim da nossa formação. 4 razões para justificar a importância do pensamento crítico como um objetivo. Desenvolver nos homens o pensamento crítico, sendo um meio essencial para tratá-los como pessoa, como sujeitos autônomos, capazes de pensar, independentes e reflexivamente. Essa é a forma de tratar um ser humano como pessoa. Conceder a ela, desenvolver nela o pensamento crítico, onde ela, de forma autônoma, de forma livre, independente e reflexiva, ela possa pensar, ela possa decidir. E aqui nós temos um exemplo, eu volto a falar de Jesus. Porque Jesus, ele foi um exemplo de como lidar com o livre-arbítrio, com a capacidade das pessoas para decidir. Ele nunca foi invasivo, ele nunca obrigou, ele sempre deixou as pessoas livres para decidir. Para ter um pensamento crítico, ele apresentava boas razões, ele apresentava evidências, ele apresentava lógica, mas o poder de decisão estava na pessoa. Ele não obrigava, por isso ele é um exemplo para nós. A segunda razão para justificar a importância do pensamento crítico: relação do pensamento crítico com outra meta, tradicionalmente atribuída à educação, preparação das pessoas para a vida adulta, não no sentido de prepará-las para um papel pré-definido, mas para desenvolver nas pessoas habilidades intelectuais que o capacitem a tomar as melhores decisões quanto às direções que irão seguir em sua vida. Segunda razão para ter o pensamento crítico: preparar as pessoas para a tomada de decisões. Não impondo ideologias para elas, não fazendo com que elas tenham um papel pré-definido, mas preparando as pessoas para a vida adulta, para que elas sejam capacitadas pelas armas intelectuais para tomar decisões. Quais são as armas intelectuais? Boas razões, lógica. As armas intelectuais, evidências. Eu preciso apresentar razões, preciso dar fundamento para que as pessoas possam tomar decisões. As pessoas são livres para decidir, elas precisam decidir. É preciso apresentar razões, é preciso apresentar fundamentos, é preciso apresentar boas razões, é preciso apresentar lógica, é preciso apresentar evidência para que uma pessoa possa decidir. Porque se ela não tiver boas razões, não tiver evidências, não tiver lógica, ela não vai ter poder de decisão, ela não vai ter poder de bom julgamento. Por quê? Porque só foi apresentada para ela um mundinho.
As pessoas precisam conhecer, as pessoas precisam decidir. Hoje, nós falamos que vivemos uma sociedade democrática, mas nós não vivemos. Por quê? Porque as ideologias nos obrigam a pensar como elas pensam. Por isso, nós que temos o pensamento crítico, nós precisamos levar, disseminar essa ideia na cabeça das pessoas. Você tem poder de decisão, você pode decidir, você não é obrigado a acreditar nas coisas. É preciso que eu te apresente razões, que eu te apresente evidências, que eu te apresente lógica, para que você possa decidir. Você tem poder de decisão, você pode, é um direito seu. Isso é viver de forma democrática. Terceiro papel, terceira razão para justificar a importância do pensamento crítico. Papel do pensamento crítico na tradição racional. Sempre esteve no centro das atividades e dos reforços educacionais, especialmente disciplinas. É preciso ter o pensamento crítico como tradição racional. O pensamento crítico é uma tradição, ele sempre esteve presente, até mesmo nas disciplinas mais comuns, como matemática, física, ciências biológicas. Até mesmo em todas essas disciplinas, se há boas razões, se há evidências e se há lógicas para que seja elaborado um pensamento crítico. Por isso, essa é uma terceira razão para que você tenha um pensamento crítico. O pensamento crítico é tradição. O homem pode e deve pensar. O homem pode e deve ter o pensamento crítico, o espírito crítico, a atitude crítica. Esse é um direito humano. Por isso, quarta razão, a análise cuidadosa do pensamento claro e da deliberação racional para a vida democrática. Lippmann diz, na medida em que valorizamos a democracia, nós devemos estar comprometidos com a fomentação, com a disseminação das habilidades e das disposições do pensamento crítico. A democracia pode florescer na medida que a cidadania é exercida de forma suficientemente crítica, mesmo admitindo que a ideia da verdade deve estar sempre sujeita ao escrutínio aberto e à revisão. Pensar criticamente, exigindo boas razões, evidências, lógicas para se aceitar determinada afirmação, é a maneira mais eficiente de conseguir separar informações confiáveis daquelas que são falsas. O que é fake news? O que não é fake news? É preciso que se apresente razões, evidências e lógica para que se consiga discernir o que é falso do que é errado. Por isso, mesmo admitindo que a ideia da verdade deve estar sujeita ao escrutínio e à revisão, é preciso que se apresente boas razões, evidências e lógica. Nós precisamos dar o direito às pessoas de decidirem. Isso é democracia. Quando eu respeito o direito do outro de decidir. Por isso, nessa noite, eu quero pedir a você que você comece a pensar e avaliar na sua própria vida, na sua própria história, se você tem o pensamento crítico, se você avalia as razões daquilo que você acredita, se você tem um espírito crítico, ou seja, se você, avaliando as razões daquilo que você acredita, se você tem disposição para fazer aquilo que você acredita. E se você tem a atitude crítica, ou seja, mesmo avaliando as razões do que você crê, mesmo tendo o espírito crítico, sendo disponível para realizar e fazer aquilo que você crê, se você tem a atitude crítica, ou seja, se você busca resultado. Se aquilo que você crê, se aquilo que você faz
traz para a tua vida resultado. Pensamento crítico, espírito crítico e atitude crítica. Atitude crítica está predispostos a basear a crença e a ação em resultados. Eu acredito naquilo que me dá resultado. Eu acredito naquilo que me faz ter uma vida melhor. Eu acredito naquilo que me faz ter uma vida digna. Eu acredito naquilo que me faz verdadeiramente ter uma vida melhor. Por isso, pensamento crítico, eu vou começar a avaliar as razões daquilo que eu acredito, daquilo que me dizem para acreditar. Eu vou ter o espírito crítico, ou seja, eu vou verdadeiramente não só acreditar naquilo que eu acredito, mas eu vou começar a agir de acordo com aquilo que eu acredito. E eu vou ter a atitude crítica, ou seja, eu vou basear as minhas ações, basear as minhas crenças naquilo que me dá resultado. Eu vou fazer aquilo que é melhor para mim. Então, hoje que você possa adquirir pensamento crítico, espírito crítico e atitude crítica. Que você possa ir em busca daquilo que dá resultado, daquilo que te traz vida digna, daquilo que te traz verdade, daquilo que te traz luz. Que você possa verdadeiramente hoje ir em busca daquilo que te traz verdade, daquilo que te faz ser uma pessoa melhor, daquilo que te traz valor, daquilo que te traz direção, daquilo que verdadeiramente te orienta. Por isso, pensamento crítico, espírito crítico e atitude crítica. Mais uma vez, pensamento crítico, eu vou avaliar as razões. Eu vou verdadeiramente pensar. Eu vou avaliar razões, eu vou avaliar evidências, eu vou avaliar lógicas. Com isso, eu vou obter o pensamento crítico. E aí eu vou ter espírito crítico, ou seja, eu vou verdadeiramente usar as minhas habilidades cognitivas, ou seja, aquilo que eu conheço, eu vou verdadeiramente usar as minhas habilidades cognitivas, mas eu vou também ter disposição para fazê-las, ou seja, eu vou realizar aquilo que eu acredito, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu tomei como verdade para mim. E eu vou ter a atitude crítica, ou seja, eu vou basear a minha crença, aquilo que eu adquiri pelo pensamento crítico. Eu vou basear a minha ação, aquilo que eu adquiri pelo espírito crítico. E eu vou verdadeiramente obter a atitude crítica, ou seja, eu vou ter resultado. Então, pensamento crítico, eu baseio crenças. Espírito crítico, eu baseio ações. E atitude crítica, eu baseio resultados. Com espírito crítico, eu adquiro crenças. Com o pensamento crítico, eu obtenho crenças, ou seja, eu avalio razões, eu avalio razões, eu avalio verdadeiramente aquilo que evidências, eu avalio lógicas. Com o pensamento crítico, eu baseio crenças, eu avalio razões, eu avalio evidências, eu avalio lógicas. Com o espírito crítico, eu começo verdadeiramente a ter disposição para fazer aquilo que eu aprendi, para fazer aquilo que eu acreditei. E com a atitude crítica, eu começo